Quero começar por cumprimentar a doutora Rita Pinho e a quem agradeço em nome da Comissão Organizadora da Escola de Verão o facto de ter aceito o nosso convite e se juntar a nós nesta edição da Escola de Verão. Cumprimento também o seu professor Rui Nunes e agradeço também o facto de estar aqui presente e cumprimento, neste caso, a doutora Mariana, que é a única que está connosco até ao momento, o facto também de se ter associado aqui a este webinar. Este webinar, intitulado Dação Presumida de Órgãos Pós-Mortem, uma decisão informada, autónoma e consciente, é sem dúvida um tema muito interessante e eu diria mesmo importante. Efetivamente, nós sabemos que a transplantação de órgãos é hoje unanimemente reconhecido como uma técnica de sucesso no contexto da medicina atual. Quando nos anos 80 a transplantação deixou de ser uma prática de índole experimental para se tornar num recurso terapêutico a exigência do consentimento informado como uma expressão do princípio da autonomia, que consiste em cada um em relação, tanto dar o seu consentimento em relação àquilo que se pretende fazer ou não com o seu corpo, é já um requisito ético e jurídico na prática da transplantação. E é sobre isto e muito mais que a doutora Rita nos irá falar nesta apresentação. A doutora Rita é médica, é interna de oncologia. A doutora tem a palavra. Peço desculpa, antes de lhe dar a palavra, o seu professor Rui Nunes vai fazer uma pequena introdução. Seu professor, muito obrigada mais uma vez por estar presente, por se ter associado aqui a nós. Tem então a palavra, seu professor. Muito obrigado, professor Ivone Duarte. É um enorme prazer estar aqui. Felicito a professora Ivone Duarte pela excelência da organização destas conferências, destes cursos, quer de verão, quer de inverno, e a Faculdade de Medicina e a Universidade do Porto estão, obviamente, muito gratas por toda esta iniciativa. Obviamente, cumprimento também a doutora Rita Pinho por tratar aqui um tema da maior importância. É uma jovem médica, mas já com provas dadas da excelência académica, médica e científica, e este tema, a dação presumida de órgãos, é especialmente importante do ponto de vista ético e também do ponto de vista jurídico, no modo como organizamos a nossa sociedade. Eu estou precisamente no meio de uma reunião do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, na Assembleia da República, em Lisboa, ausentei uns minutos para poder dirigir-me à audiência, mas, repito, é um tema importante que carece de ampla informação da população portuguesa, de aumento da literacia em saúde nesta matéria, para que, obviamente, aquele que é um regime especialmente importante do ponto de vista ético e jurídico e que se traduz em resultados palpáveis para a saúde das pessoas, porque Portugal tem um dos melhores sistemas de transplantação de órgãos do planeta, mas, obviamente, isso também depende deste regime jurídico, da sua aplicação e de todos os contornos éticos que nos vão ser aqui, tenho a certeza, superiormente apresentados e superiormente discutidos. Por isso agradeço muito o convite para dirigir estas palavras e desejo maiores felicidades para esta apresentação. Muito obrigada, Sr. Professor, muito obrigada pelas suas palavras, votos de bom trabalho. Doutora Rita, tem então a palavra. Antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigada por estarem presentes. Queria agradecer também à professora Ivone e ao professor Dr. Rui Nunes por estas palavras e especialmente à professora Ivone por este convite em vir aqui falar sobre um tema que me é tão querido. Vou então começar. Hoje venho falar sobre a dação presumida de órgãos pós-mortem. Se será uma decisão informada, autónoma e consciente. A transplantação de órgãos é o tratamento mais eficaz para a falência de órgãos em estadios terminais. Em Portugal, o primeiro transplante de dador vivo foi realizado em 1969, foi um transplante renal e foi realizado pelo professor Linhares Furtado, enquanto que a transplantação pós-mortem só ocorreu passados uns anos, em 1980. Na dação pós-mortem, nós temos dois sistemas. Temos o sistema de opt-in e o sistema opt-out.
No sistema opt-in, baseia-se no consentimento informado e escrito, ou seja, os indivíduos são tidos como não dadores de órgãos pós-mortem e, caso tenham vontade de serem dadores, têm que se registar como tal junto do Ministério da Educação, da Saúde. No sistema opt-out é diferente, ou seja, os indivíduos são presumidos dadores pós-mortem, ou seja, toda a gente é considerada como um dador presumido pós-mortem e, caso não o queiram ser, é que têm que se registar como não dadores no Ministério da Saúde. O sistema opt-out divide-se depois em dois subsistemas. Aquilo a que se chama o Hard Opt-out System, onde as instituições de saúde não têm em conta a vontade da família. E depois temos o Soft Opt-out System, onde a vontade da família é tida em consideração. Isto é, se a família não quiser que a pessoa falecida sejam retirados os órgãos para transplantação, não são retirados. A transplantação, de facto, representa um dos maiores avanços da história da medicina, nomeadamente ao nível das técnicas cirúrgicas e farmacológicas. É um tratamento custo-efetivo que promove a sobrevivência dos doentes e melhora em grande escala a sua qualidade de vida. Não é? Podemos pensar num doente com uma doença renal crónica em estadio terminal, que esteja a fazer hemodiálise, onde tem que ir à clínica de hemodiálise às segundas, quartas e sextas, ou terças, quintas e sábados, e com o transplante deixa de ter esta necessidade de tratamento, e isto vai melhorar em muito a sua qualidade de vida. De facto, o aumento do número de transplantes e a diminuição do número de dadores, não é? Porque a população ficando mais velha, sem menos critérios de ação, fez com que existisse um gap entre as necessidades e o suprimento de órgãos, o que levou a uma escassez dos mesmos. Isto fez com que o número de doentes inscritos nas listas de transplante aumentasse e, infelizmente, muitos acabam por falecer antes de conseguirem ser sujeitos à cirurgia de transplantação. Numa tentativa de ultrapassar este paradigma, vários países optaram por um sistema de opt-out de dação pós-mortem de órgãos. Estes dados são à data de 2020, são os países da União Europeia que atualmente têm um sistema de opt-out e, como podemos ver, é a grande maioria dos países que optou por este sistema. Porque, de facto, verificou-se uma associação positiva entre as leis do consentimento presumido e as taxas de dação de órgãos. Contudo, esta associação não pode ser unicamente explicada pelo consentimento presumido. Não é? Temos que pensar noutros fatores, nomeadamente na demografia da população. Uma população mais idosa versus uma população mais jovem, o próprio poder económico do país, as infraestruturas que apresenta a nível dos centros de transplantação, ou seja, todos estes fatores acabam por influenciar esta associação. E, de facto, em 1993, Portugal passou de um sistema opt-in para um sistema opt-out. E a nossa lei, a lei portuguesa de 22 de abril de 93, estabelece que são considerados como potenciais dadores pós-mortem todos os cidadãos nacionais e os apátridas e estrangeiros residentes em Portugal que não tenham manifestado junto do Ministério da Saúde a sua qualidade de não dadores. Relativamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos nós, aqui em Portugal, somos considerados dadores presumidos de órgãos pós-mortem. Relativamente aos menores e aos indivíduos que não têm capacidade de decisão, este registro como não dadores pode ser feito pelo seu tutor legal, salvaguardando que nos menores
pode ser feito pelo próprio se estes manifestarem e demonstrarem maturidade, capacidade de entendimento e, obviamente, a vontade de não quererem ser dadores pós-mortem. Simultaneamente foi criado o Registro Nacional de Não Dadores, que é o RENDA. O RENDA é um sistema que está informatizado. Os indivíduos podem se registar como não dadores preenchendo um formulário perto dos centros de saúde, preenchem o formulário e depois os centros de saúde enviam para o Ministério da Saúde. Mais tarde, o indivíduo irá receber em casa um cartão de não dador e fica registado numa plataforma informática a sua vontade. Esta plataforma é de acesso em todas as instituições de saúde pelas equipas médicas. E o indivíduo, quando se registra como não dador, não quer dizer que se tenha que registrar na sua totalidade como não dador. Eu posso, por exemplo, apenas não querer doar o meu coração, e então preencho o formulário dizendo que apenas não quero doar o meu coração, mas tenho vontade de doar os meus rins, o fígado, etc. Em Portugal, os órgãos aceitos para transplantação são os aqui mencionados: o coração, os pulmões, o pâncreas, o fígado, os rins, o tecido musculoesquelético, a córnea, as válvulas cardíacas, depois também vasos sanguíneos e pele. Relativamente aos critérios, pronto, é assim, nem todas as pessoas que falecidas poderão ser, obviamente, dadoras pós-morte. Um dos critérios é que a morte deverá ocorrer em ambiente hospitalar. Isto está muito relacionado com o item e com o critério que vem a seguir, que é: o corpo tem que ser mantido em suporte artificial de vida após a paragem irreversível das funções cardíacas e cerebrais para manter a viabilidade dos órgãos. E aqui os cuidados intensivos assumem um papel crucial. Além disso, a causa de morte deverá ser conhecida. E depois temos aqui algumas contraindicações. Nas contraindicações absolutas, temos que o dador não pode ser portador de doenças infecciosas, de tumores malignos e, obviamente, de doenças que afetem os órgãos a ser transplantados. Não é? Um doente com doença renal crónica não poderá transplantar ao ser dador dos seus rins. Nas contraindicações relativas, temos a hipertensão e a diabetes, que acabam por afetar muitos órgãos-alvo que são de dação, e a idade avançada. Sendo que este critério é aqui um bocado discutível. Porquê? Porque aquilo, e obviamente aquilo que se pensa e que é compreensível é que a idade seja entre os 15 e os 55 anos. Né? Quanto mais jovens forem os dadores, menos problemas de saúde terão, menos afetação dos órgãos-alvo terão, por isso a idade ideal é serem jovens. Contudo, com a demografia da população, não é? Cada vez mais temos uma população mais idosa. Por isso, também se só quisermos os jovens, não iremos ter dadores suficientes. E, de facto, em Portugal, nos últimos dois anos, a média de idades rondou os 58 anos. Portanto, este critério é aqui discutível. Muitos estudos já estão a ponderar, a adaptar, consoante a demografia de cada país, estas idades, porque, de facto, a população está a ficar mais envelhecida e uma pessoa com 55 anos, por exemplo, em Portugal, poderá ser uma pessoa saudável. Estes dados são retirados do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Como podemos ver aqui, Portugal é um país que se manteve sempre muito constante em termos de dadores falecidos por milhão de habitantes. Houve aqui um decréscimo em 2020, que foi devido à pandemia, porque apesar de ter morrido muita gente durante a pandemia, um dos critérios que contraindica a dação são as doenças infecciosas, portanto as pessoas não poderiam doar os seus órgãos. E aqui foi isto que fez aqui este decréscimo, que entretanto em 2021 já foi aqui recuperado. Pronto, e aqui foi o que eu acabei de dizer, aqui o papel da pandemia na dação.
Mas, apesar de tudo, Portugal continua a ser um dos países do mundo que tem uma posição cimeira no que toca à dação de órgãos pós-mortem. Inicialmente, a nossa lei apenas permitia a dação a partir de dadores em morte cerebral. Contudo, em 2013, passamos também a incluir critérios de paragem cardiocirculatória irreversível para a verificação da morte com propósitos de dação. De facto, isto também, à luz do que acontece nos outros países, permitiu aumentar aqui o número de dadores. Contudo, como podemos ver por este gráfico, a maioria dos nossos dadores pós-mortem são dadores em morte cerebral. Obviamente aqui é o papel dos dadores em paragem cardiocirculatória irreversível, mas a maioria são dadores em morte cerebral. E o AVC é, de facto, a principal causa de morte destes dadores. Por isso, aqui também a relação com a idade, não é? Os 55, 58 anos como média de idade dos dadores falecidos. Com a diminuição dos acidentes rodoviários, também temos uma diminuição dos dadores jovens, não é? Porque a principal causa de morte nos jovens são os acidentes, e dentro dos acidentes, os acidentes de viação. E daqui surge então a questão e a relação da dação presumida com a autonomia individual. De facto, a autonomia individual é a capacidade de cada indivíduo decidir o que quer fazer com o seu corpo com base nos seus valores. Numa perspectiva da dação pós-mortem, isto passa o respeito pela autonomia do falecido, requer que os profissionais de saúde atuem em conformidade com as vontades que foram estabelecidas em vida. E uma das questões que se prende muito nesta temática é que há autores que defendem que, de facto, na dação presumida não há um respeito pela autonomia individual, porque os indivíduos não estão informados. Ou seja, para nós termos aqui o respeito pela autonomia, a população tem que estar informada. As pessoas têm que saber que são dadores presumidos. E, de facto, a lei portuguesa, tal como à luz dos outros países, estabelece no seu artigo 15 que o Governo deve promover campanhas de informação sobre esta temática, bem como da existência do renda, de forma a que qualquer cidadão português, apátrida ou estrangeiro residente em Portugal, esteja na posse de toda a informação sobre este tópico e, dessa forma, consiga tomar uma decisão informada, autónoma e consciente. E agora, a questão que se coloca é se a população realmente está informada. Há autores, aquilo que nós encontramos depois de uma revisão bibliográfica é que numa grande maioria dos países com sistema opt-out, a população está desinformada. E foi neste sentido que em 2019, também porque em Portugal só encontramos um estudo que foi feito por um estudante de enfermagem a quando do seu mestrado em bioética, só encontramos esse estudo que avaliava o nível de informação da população portuguesa. E foi um estudo de 2008, ou seja, Portugal transitou de um sistema opt-in para um sistema opt-out em 1993, e em 2008 temos este estudo, e desde então, até 2019, não foram encontrados outros estudos aqui em Portugal. E por isso, no âmbito da minha tese de mestrado, juntamente com a professora Ivone e com a professora Cristina, decidimos desenvolver um estudo com os estudantes universitários aqui da Universidade do Porto, cujos objetivos era avaliar se estes eram conhecedores da lei da dação presumida de órgãos, e aqui o facto de ser uma população universitária do primeiro ano era porque tinham no mínimo os 18 anos, não é? Que é a idade mínima legal para o exercício da autonomia civil,
e do primeiro ano da faculdade, que era para não haver aqui uma influência daquilo que poderiam depois aprender durante os cursos, que enviesasse as respostas. E também pretendíamos identificar os fatores que determinavam uma atitude favorável perante a mesma lei. Então, desenvolvemos um estudo transversal, observacional e analítico e englobamos estudantes de 6 faculdades aqui da UP. 3 relacionadas com as ciências da saúde e sociais, a Faculdade de Medicina, a Escola Superior de Enfermagem do Porto e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e 3 não relacionadas, a Faculdade de Direito, a de Arquitetura e a de Desporto. Desenvolvemos um questionário original que foi distribuído presencialmente durante as aulas. Então, conseguimos uma amostra de 841 participantes. A média de idades nos 18,17 anos, a nossa taxa de resposta foi de 100%, porque nenhum estudante se recusou a participar no estudo, e a taxa de conclusão foi de 89%. Relativamente à região onde os estudantes tinham frequentado o ensino secundário, a grande maioria, 90%, eram de Portugal, maioritariamente da região norte, e 10% eram fora de Portugal, 3% provenientes dos PALOP e 7% dos não PALOP, maioritariamente do Brasil. E o que é que os resultados nos disseram? Relativamente ao conhecimento da lei, que 60% dos participantes não tinham qualquer conhecimento da lei. E dentro destes, os de medicina e os de enfermagem mostraram-se um pouco mais conhecedores. E os estudantes que mostraram ter conhecimento sobre a lei concordaram em maior percentagem com a mesma. Relativamente aos órgãos que não se podem doar em Portugal, e estou avaliando o processo, ou seja, o conhecimento sobre o processo de dação, os órgãos que não se podem doar em Portugal, sendo que as respostas corretas são intestino, tireoide, útero e cérebro, de facto o cérebro foi a resposta mais assinalada e as outras em menor percentagem. Também relativamente ao processo, apenas 7% admitiu saber como se registar como não dador. E 51% considerou-se ser um dador presumido. Ou seja, apenas 51% considerou ser um dador presumido. Relativamente ao conceito de morte cerebral, 93% mostrou saber o conceito, mas apenas 64% respondeu que um indivíduo nesta condição poderia ser um potencial doador de órgãos pós-mortem. E os estudantes de medicina foram os que mais se mostraram conhecedores do conceito de morte cerebral. Sobre as fontes de informação, 36% afirmou diretamente que não tinha qualquer conhecimento, 27% referiu os mídia e 26% a internet, 22% a família, 10% os profissionais de saúde e 6% campanhas públicas. 21% dos estudantes que vinham dos não PALOP referiram ter abordado o tema na escola, enquanto apenas 3% dos nossos estudantes referiram o mesmo. Ou seja, temos aqui uma diferença de 21% a 3%. Os estudantes portugueses afirmaram em maior percentagem ter a família como a principal fonte de informação quando comparados aos estudantes provenientes dos não PALOP. Os participantes que afirmaram ter a família como a principal fonte de informação foram também os que mais concordaram com a legislação. 88% acha que o tema deveria ser abordado no ensino secundário e 62% considerou que a informação, no geral, disponível é insuficiente. Relativamente às atitudes, 48% afirmou concordar com a lei e os estudantes de medicina foram os que mais concordaram e, curiosamente, as mulheres foram mais a favor da legislação do que os homens. Dos estudantes que se mostraram indecisos relativamente a se um indivíduo em morte cerebral podia ser um potencial doador, apenas 37% afirmaram concordar com a lei e não se encontraram diferenças significativas no que toca à religião e a uma maior concordância ou discordância com a legislação.
Depois avaliamos os fatores e vimos que o fator sexo, conhecimento sobre a lei, família como a principal fonte de informação, ter conhecimento de que o indivíduo em morte cerebral é um potencial da dor e ser estudante de medicina, foram variáveis que se associaram estatisticamente, que se associaram de forma estatisticamente significativa a uma atitude mais favorável perante a dação de órgãos pós-morte. Depois disto, fizemos uma análise multivariada e, com o ajuste dos odds ratio, concluímos que apenas o sexo feminino, o conhecimento da lei e a família como principal fonte de informação é que persistiram como fatores independentes. Agora, o que nos diz o nosso estudo e o que dizia a bibliografia. Portanto, no nosso estudo, a maioria não tinha conhecimento da lei e os estudantes de medicina e de enfermagem foram aqueles que mostraram ter mais conhecimento. De facto, no estudo de Molina Pérez, apenas 28% dos indivíduos que residem nos países europeus é que conhecem a lei da dação implementada no seu país. E entre os estudantes universitários, os de saúde são de facto aqueles que são mais conhecedores. Também concluiu que o conhecimento sobre o processo de dação é baixo nos países com sistemas opt-out, ao contrário daqueles que têm sistemas opt-in. Porquê? Porque nestes países tem que haver um maior investimento em campanhas públicas, em informação, para motivar os indivíduos à dação. E, de facto, no nosso estudo, apenas 7% dos indivíduos afirmam saber como se registrar como não dador. Apenas metade dos estudantes portugueses afirmam concordar com a lei e destes, os de medicina foram os que mais concordaram. E aquilo que verificamos foi que nos países com sistemas opt-out há uma atitude menos favorável perante a dação e que os estudantes de medicina são os que têm mais conhecimento sobre o processo e sobre a lei. 22% dos participantes referiu então a família como sendo a sua principal fonte de informação e estes eram os que tinham uma atitude mais favorável. Isto pode ser explicado porque, ao longo dos tempos, houve uma mudança nos sistemas e na comunicação familiares, o que contribui também para uma relação mais próxima entre os pais, os filhos, os avós e os netos. Isto acaba por ter um impacto muito importante na vida moral dos mais jovens. Também a mudança destas relações intrafamiliares acaba por levar à discussão de temas que também são mais tabu, que é o caso da morte. As pessoas não gostam de falar sobre a morte. Isto também acaba, ou seja, esta abertura nas relações também acaba por trazer à conversa temas mais tabu. 6% afirmou ter tido conhecimento através de campanhas públicas. Curiosamente, este resultado foi muito semelhante ao reportado por Rezende. O estudo de Rezende foi desenrolado em 2008 e tinha um valor muito semelhante, cerca de 7%, e nós achamos um resultado de 6%. E assim, os governos de facto devem investir em campanhas públicas e nos mídias de forma a informarem a população sobre a dação de órgãos pós-mortem. Isto está dito pela bibliografia internacional e, de facto, é o que a lei também, inclusive a lei portuguesa, refere no seu artigo número 15. 10% dos indivíduos relatam ter sido informados por profissionais de saúde ou em contexto de consulta com o seu médico de família. E, de facto, os profissionais de saúde estão numa posição de destaque para a educação da população, principalmente os médicos de família, e como tal devem estar mais sensíveis a esta temática e também manter uma atitude favorável perante a legislação. Encontramos diferenças significativas entre os estudantes portugueses e os que provinham dos não-PALOP, maioritariamente do Brasil, relativamente à abordagem do tema no ensino secundário. E, de facto, qual foi a justificação que concluímos? É que o Brasil é um país que tem um sistema opt-in, por isso é normal que no secundário este tema seja mais abordado também para motivar os cidadãos a inscreverem, a darem-se como dadores.
A maioria dos nossos estudantes concordou que este tema deveria ser abordado na escola e, de facto, está recomendada a introdução da legislação e do processo de adaptação nos programas educativos. E 62% considerou a informação disponível como sendo insuficiente. Isto foi ligeiramente superior à percentagem de reserva de 39%. O sexo feminino mostrou ser mais a favor da legislação. Encontramos um estudo de Lisa Chan que sugere que isto possa dever ao facto das mulheres serem mais altruístas. O tema utilizado por estes autores foi o altruísmo. Eu considero que altruísmo requer aqui um pouco de sacrifício, não é? E se calhar dizerem que as mulheres são um pouco mais solidárias que os homens seria mais correto. A maioria mostrou ter conhecimento sobre o conceito de morte cerebral e dos estudantes indecisos sobre se o indivíduo nesta condição poderia ser um potencial dador pós-mortem, apenas 37% concordou com a lei. E, de facto, ter conhecimento do conceito de morte cerebral associou-se a uma atitude mais favorável. Portanto, também é importante a introdução deste tema nas escolas, falar sobre o conceito de morte cerebral e a sua relação com a dação pós-mortem. Sobre o papel da religião, curiosamente, alguns estudos mostram que há uma atitude mais favorável entre os ateus e os agnósticos, outros entre os católicos, e ainda há resultados que mostram não haver qualquer associação. E, de facto, no nosso estudo não foram encontradas correlações. Pronto. Este estudo teve algumas limitações, não é? Foi um questionário não validado para a população. Podíamos ter aqui um viés de resposta relacionado com o desenho das perguntas e a forma como os participantes as interpretaram, e acabamos só por incluir 6 faculdades da Universidade do Porto. Apesar de termos uma população de uma amostra de 841 participantes, acaba por ser uma amostra pequena face à população portuguesa. E por isso seria interessante, ainda não o fizemos, mas seria interessante alargar o estudo à população com idade igual ou superior a 18 anos, também para termos uma amostra mais heterogénea, para termos indivíduos com diferenças de idade, estados civis, estratos socioeconómicos, que também é importante, e níveis de educação. Portanto, o que é que nós concluímos? Concluímos que havia um desconhecimento. A maioria considerou que a informação era insuficiente. Apenas metade concordou com o sistema vigente e o sexo feminino, ter a família como principal fonte de informação e ter conhecimento da legislação são, de facto, fatores independentes que determinam uma atitude mais favorável perante a nação. Por isso, no sexo feminino não podemos propriamente interferir, mas na família como a principal fonte de informação e ter conhecimento da legislação são, de facto, fatores que devemos investir através de campanhas públicas. Através da introdução desta temática nos planos curriculares, por exemplo, na disciplina, se pensarmos, se os jovens e se os meninos ouvirem falar disto na escola, também vão acabar por levar este tema para a família e vão acabar por discutir isto com os pais, com os avós. Também fomentamos aqui o diálogo familiar, a desmistificação do conceito e do tema da morte, e acaba por ser positivo. E de facto, os autores defendem que para num país com um sistema opt-out haver respeito pela autonomia individual, a população tem que estar informada. E os governos têm um papel crucial nesta informação. E termino deixando aqui uma frase do professor Dr. Rui Nunes, que diz que o conceito de autonomia refere-se então à perspectiva de que cada ser humano deve ser verdadeiramente livre, dispondo das condições mínimas para se autorrealizar. Pronto, e agora assim gostaria que pensassem sobre esta pergunta e se realmente mudaram a vossa resposta relativamente àquilo que pensaram quando viram pela primeira vez o tema. Muito obrigada.